Boa noite, gente. Que bom estarmos juntos para estudarmos mais uma parábola que o Espírito Santo tem colocado e depositado no nosso coração para compartilharmos com vocês. Depois de ouvirmos canções que nos edificaram, preparando o nosso coração para recebermos a palavra de Deus, eu convido você a fechar os teus olhos e ter comigo uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Senhor, te agradecer pelos louvores, nós queremos te agradecer por esse encontro esse da Escola de Liderança, Senhor, onde temos crescido, Senhor, nesse ano tanto. Tu tens sido, Senhor, um discipulador na nossa vida através da tua palavra e do teu ensino. E mais uma vez, Senhor, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz e aprender com o Senhor. Portanto, Espírito Santo, eu quero ser um mero facilitador para que a tua palavra alcance o coração das pessoas que estarão conosco, Senhor, nos assistindo, que estarão, Senhor, ouvindo esta palavra no nome de Jesus. Amém. Você já deve estar percebendo, né, que a gente começou a falar de algumas parábolas que estão relacionadas ao tempo do fim. Pois é isso mesmo. Eu comecei falando sobre as parábolas das virgens, depois eu falei sobre as parábolas dos talentos. Essas parábolas estão justamente no período final do ministério de Jesus, onde Jesus, no capítulo 21 de Mateus, ele começa a entrar em Jerusalém, sabendo que dali ele sairia, vitorioso, mas teria que passar, pela crucificação, por todas as coisas que você sabe que Jesus veio para resgatar o ser humano, e através da obra consumada da cruz, ele nos reconciliou com o Pai e implantou, através de nós, dessa nova realidade, o reino de Deus. Jesus está então ensinando seus discípulos, ensinando aqueles que estão próximos sobre o tempo do fim, sobre os sinais, sobre as coisas que estavam para acontecer logo depois da sua morte e também após a sua ressurreição. E essas parábolas, elas estão sempre trazendo uma advertência, um ensinamento, trazendo para nós verdades para serem depositadas no nosso espírito. Ao estudarmos as parábolas, a gente sabe que é sempre uma grande alegria, porque Jesus está ali ensinando os seus seguidores a aproveitar e a tirar lições de coisas práticas, de coisas simples, que ele traz como ilustração e verdades que ele aplica para aquelas pessoas. A parábola que eu quero falar hoje com você, ela está em Mateus 24, 45, e eu convido você a abrir a palavra de Deus nesse capítulo de Mateus 24. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Versículo 45 do capítulo 24, ok? Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para que lhes dê alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo qual, quando seu senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá como governador sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração: meu senhor se demora para a sua vinda, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, a beber com os bêbados,
virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, gente. Pois é, essa parábola, né, está falando do servo bom e do servo mau. E essa parábola, ela conta para a gente, né, Jesus está mostrando ali para os seus discípulos, né, todas as coisas que estão por vir. Né? Ele fala da entrada dele de Jerusalém, ele fala que não ficaria ali no templo, né, pedra sobre pedra que não fosse derribada. E ele começa falando, né, através de Mateus, sobre o servo bom e o servo mau. E a gente começa a ter aqui uma visão, né, e algo importante para a gente aprender, ok? Essa parábola, ela está falando que o servo bom, né, ele é uma pessoa que está aplicado. O servo bom, que é chamado de fiel, ele está prudente, ele está envolvido com as coisas do seu Senhor. Né? E Jesus destaca esse homem. E esse servo bom, ele também é diligente, é obediente, ele cumpre o mandato do seu Senhor, né? E ele cumpre o seu serviço. Jesus está falando também desse servo bom e está nos dando um conselho. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Uau! Pois é, esse servo ele recebeu ordens para ficar, né, obediente, servindo ao seu Senhor prudentemente até o fim. O servo recebeu ordens específicas e ele, com essa prudência, ele permaneceu fazendo aquilo que o seu Senhor havia dado a ele como missão, como propósito. E ele, gente, ele ouviu a palavra e ele também praticou a palavra. Você está entendendo muito bem, né, a comparação entre esses dois servos. E eu estou frisando, né, muito mais o servo bom, porque eu creio que nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós estamos dentro desse contexto do servo prudente, do servo bom, do servo que está vigilante, do servo que está atento, do servo que ele está praticando toda a obra instalada por Cristo através dos princípios deixados na sua palavra. Ele está respondendo através de ações, da sua vida diária, do seu comportamento, da sua postura. Ele está correspondendo o seu Senhor. Ok? E nós precisamos, gente, mais do que nunca, entender que nós somos este servo bom, que precisamos ter essa presteza, essa dedicação, esse esmero, esse carinho, esse amor pelo reino de Deus, pela casa de Deus, pelas causas que a casa defende, pelo reino de Deus, pela mensagem pura e simples do Evangelho de Cristo Jesus. Nós sabemos que os dias são maus.
Nós sabemos que essa parábola ela fala que o servo mau ele começa a pensar: o meu senhor está demorando, o meu senhor está tardando. E aí o servo mau começa a se distrair. E eu tenho pregado na igreja, você sabe disso, né, sobre as armas do engano. Né? O engano tem usado tantas armas para nos distrair, para nos tirar do nosso objetivo, que é o reino de Deus. Jesus, no seu sermão, né, na sua máxima lá no capítulo 5, no capítulo 6 do mesmo livro de Mateus, ele diz, olha, no capítulo 6, versículo 33, ele diz, olha, eu sei de tudo que vocês precisam, eu sei de tudo que vocês necessitam, porém, todavia, entretanto, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós precisamos, então, gente, de uma forma obediente, ouvir a palavra e praticar. E com compromisso, responder a esta palavra, responder com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa fidelidade, com a nossa postura, com a nossa vida cristã. Queridos irmãos, que está conosco aí na escola de liderança, além de sermos vigilantes, servos, obedientes, nós precisamos estar trabalhando. Esse servo bom e fiel, ele não se distraiu, ele não se distraiu com nada, gente. Com as coisas da vida, com os afazeres, com o entretenimento, com a aceleração que às vezes o mundo moderno quer implantar na nossa vida. Nós precisamos estar fazendo e cumprindo uma excelente obra. A nossa missão prioritária é sermos servos bons e fiéis no reino de Deus. O Senhor espera, então, que nós tenhamos essa postura, gente. O Senhor espera, quando Ele voltar, e aí, olha para mim, Ele vai voltar. Ele vai voltar porque Ele prometeu que Ele vai voltar. E nesta parábola, Ele mostra, né, fazendo uma comparação, que Ele retornará. Como Ele também fez uma comparação com a parábola das virgens prudentes e as virgens loucas. Como Ele também fez uma comparação sobre aquele que pegou o seu talento e enterrou, e com aqueles 2 homens que com 5 talentos granjeou mais 5, e aquele que tinha 2 granjeou mais 2. Quem nós queremos ser no dia que o Senhor vai voltar? Quem será a pessoa que está nos ouvindo? Vai ser o servo bom ou o servo mau? Vai ser aquele que enterrou o talento ou vai ser aquele que granjeou mais talento? Vai ser aquele que foi a virgem prudente ou vai ser aquele que foi a virgem nécia, louca? Nós estamos, gente, vendo a partir do capítulo 21, Jesus dando esses toques por parábolas. E depois ele fala mais abertamente, lá no livro de Atos, no capítulo 1, quando ele implanta a igreja, ele diz, olha, comecem a pregar o reino em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E quando ele termina de dar essa missão para a gente, ele fala, eu vou para o meu Pai. E ele começa a subir. Está lá no capítulo 1 de Atos, depois você estuda isso. E aí depois, gente, aparecem 2 anjos entre nuvens, dizendo para a igreja que estava ali sendo fundamentada, varões galileus, por que ficais olhar para o alto? Da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele descerá.
aleluia, Maranata. E ele descerá para buscar os servos fiéis. E eu espero que você seja essa pessoa. Eu espero que você se lembre dessa ilustração. Eu espero que você entenda que Jesus, ele não quer que ninguém se perca. A única pessoa que já está sentenciada ao inferno, gente, é o diabo e os anjos que desobedeceram, e ele arrastou a terça parte. E esses anjos são chamados de demônios, anjos maus, que são agora capachos do diabo. A sentença de condenação é somente para eles. Para você, para mim, o desejo de Deus é que nós estejamos incluídos no perfil da Virgem Prudente, daquele que granjeou talentos, do servo bom. E o meu desejo é que você, ao ouvir essa palavra, você esteja atento, você esteja respondendo ao chamado que Deus tem contigo, respondendo à tua missão, respondendo ao Evangelho, sendo vigilante, sendo obediente, sendo prudente e comprometido com o reino de Deus. Esse é o meu desejo, gente, porque eu quero estar com Cristo e ver você, juntamente comigo, entrando na cidade santa, na Nova Jerusalém, e ouvirmos do nosso Senhor, que descerá, como diz 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, que aqueles que morreram anteriormente e que faziam parte desses servos bons ressuscitarão primeiro. E se for nesse tempo, se for hoje, nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos. Maranata! Portanto, minha gente, nessa escola de liderança que nós finalizamos hoje, a gente procurou, dentro dessa linha, desde o capítulo 21 até o capítulo 26, mostrar a você, através de parábolas, sobre o retorno da volta do Senhor Jesus e como Ele espera que você e eu sempre estaremos respondendo, praticando, sendo comprometido, envolvido, desenvolvendo os nossos talentos, cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, a visão do reino e cumprindo o nosso destino. Que você, ao ouvir essa palavra, você seja despertado a não ficar parado, mas a prosseguir, a ir além, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e ser uma pessoa no reino de Deus, um discípulo que discipula outros e está cheio da graça de Deus e compartilha e abençoa através dessa graça todos aqueles que são discipulados por você. Que a graça do Senhor Jesus te abençoe. Que as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre você. E que você não seja um mero ouvinte, mas um praticante da verdade estabelecida na palavra de Deus para a sua vida. Uma boa noite, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.